tarde, graça e paz. Meu nome é pastor Sidney Costa e estou aqui para bater um papo com vocês que estão me ouvindo. Quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa vinda do Espírito Santo de Deus para os nossos corações e principalmente para a nossa alma. Muitas das vezes estamos com a alma doente, muitas das vezes estamos com a alma em frangalhos, porque as nossas emoções estão extremamente abaladas, desequilibradas e perdemos um pouco da sensatez, da mansidão e do domínio próprio. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas 24, a partir do versículo 1, que vai ter a narrativa das mulheres, das Marias, que vão ao túmulo de Jesus para levar um óleo perfumado, né, que era da cultura daquela época. E chegando lá, elas se deparam com a pedra removida e com o túmulo vazio. E aí elas começam a entrar em pânico, elas começam a se posicionar com medo. A palavra vai dizer que elas têm medo. E aí elas começam a olhar para o chão, porque elas se deparam com dois anjos de vestes reluzentes, onde eles perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Vocês não se lembram que quando ele estava vivo, que ele estava lá na Galileia com vocês, ele informou para vocês, ele falou para vocês que ele ressuscitaria ao terceiro dia? A palavra vai dizer que Jesus disse: é necessário que eu morra pela mão dos pecadores e que eu seja crucificado para que no terceiro dia eu ressuscite. Ora, se Jesus já havia falado, se elas já sabiam, por que então a reação surpreendente? Por que o medo? Por que olhar para o chão, quando na verdade elas teriam que olhar para o alto e dar glória, porque o Senhor ressuscitou, como ele havia dito? Eu vou responder. Muitas das vezes nós nos encontramos como essas Marias. Sabemos da verdade, sabemos das circunstâncias, mas muitas das vezes a própria circunstância que já sabíamos que iríamos enfrentar, as nossas emoções nos surpreendem de tal maneira que faz nós termos uma reação totalmente desequilibrada, totalmente fora da casinha, totalmente fora do contexto. Perceba, o anjo diz para elas: vocês não sabiam, vocês não se lembram? Eu vou lembrar vocês, porque Jesus falou que era bom que ele fosse entregue à mão dos pecadores para que ele fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Legal? Elas já sabiam disso. E por que elas tiveram essa reação? Porque elas estavam emocionalmente desequilibradas. Então eu quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é quando nós observamos o nosso próprio comportamento. O primeiro passo para a inteligência emocional é o autoconhecimento. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer as nossas emoções e saber como lidar com elas. Devemos saber como controlar os nossos impulsos. Isso é autoconhecimento. Você precisa dominar as suas emoções, parar de agir impulsivamente, avaliar a situação, a circunstância que se apresenta em várias áreas das nossas vidas. Seja no trabalho, seja no lar, na casa, na família, seja na rua, no trânsito, seja na igreja. Não é verdade? Então precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, precisamos conhecer, ter o autoconhecimento
dos nossos impulsos, das nossas emoções, como vamos reagir diante de determinada situação, de determinada circunstância. Ainda que saibamos a resposta. Essas mulheres, elas sabiam a resposta. Elas sabiam que Jesus já havia dito para elas, ou para todos eles, para os discípulos e para elas e os demais que os seguiam, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, por que tamanho espanto? Porque é assim. Você quer ver uma coisa? Todos nós sabemos que a morte é algo inevitável. Pelo menos nesse momento da nossa vida. Por quê? Para você entender, o corpo ele é mortal. Deus, por causa da desobediência de Adão, Deus fez com que nós tivéssemos um físico, um corpo mortal, que ele queria imortalizar para ter um relacionamento eterno conosco. Mas, através do pecado, isso foi rompido, isso foi corrompido. O homem se corrompeu e aí Deus tirou essa possibilidade do homem. Mas a alma e o espírito voltam para Deus, porque pertencem a Deus. Foi criado por Deus. Então precisamos entender que se nós não tivermos um equilíbrio emocional que nos leve a ter uma condição de avaliação e domínio sobre determinadas situações, nós vamos viver desequilibrados diante das circunstâncias. Sabemos que a morte ela é inerente, sabemos que a morte vai existir. E, no entanto, quando perdemos alguém de nossa família, um próximo que amamos, as nossas reações são extremamente desequilibradas. Muitas das vezes choramos, nos desesperamos, nos perguntamos, nos questionamos o porquê que morreu. Mas você não sabe que a morte é inerente? Você não sabe que ela existe? Você não sabe que ela faz parte do ciclo da vida? Então por que você se surpreende diante dela? Porque as nossas emoções nos traz uma perspectiva negativa diante de determinadas circunstâncias que nós não queríamos enfrentar, apesar de conhecê-las. Foi assim com essas mulheres. O segundo passo, que eu acho que é de suma importância dentro do contexto que estamos falando aqui agora, é aprender a lidar com as nossas emoções negativas. Precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações, com a falta de perspectiva. Nós criamos perspectiva, deixamos de ter perspectivas e criamos frustrações desnecessariamente por um desequilíbrio emocional em nossas vidas. É necessário que nós aprendamos a lidar com as emoções negativas. Quem age com inteligência emocional, em qualquer área da sua vida, desenvolve uma visão otimista. Entende que os erros devem servir de aprendizado. Ou seja, aquele que age com inteligência emocional acaba desenvolvendo um olhar tão otimista, tão positivo, um olhar tão vamos dizer assim, um olhar tão próximo da realidade, que quando nós cometemos algum tipo de erro, nós vemos os nossos erros como uma forma de evoluirmos, de aprendermos mais. Então, aprender com os nossos erros é reconhecer que precisamos melhorar, que precisamos acertar mais. Então a inteligência emocional desenvolve em nós, em todas as áreas de nossas vidas, um olhar otimista.
que você possa ter um olhar otimista a partir de hoje. Aqui no próprio versículo, vai dizer no versículo 8, então elas lembraram das palavras de Jesus e a partir daí elas voltaram para que pudesse anunciar aos 11 discípulos que estavam escondidos, com suas emoções extremamente abaladas, com medo, desesperados, porque eles estavam sendo perseguidos. Como você vai lidar com isso? Sabendo que a qualquer momento você pode morrer por perseguição, por acreditar na palavra de Jesus. Como lidar com isso? Difícil. É preciso desenvolver a inteligência emocional para que você possa olhar as circunstâncias de maneira com a qual você possa aprender com elas. Amém? Então, vamos hoje dar uma pausa aqui nesse estudo. Falamos do primeiro passo e do segundo passo. O primeiro passo é autoconhecimento e o segundo passo é aprender a lidar com as nossas emoções negativas. Que você possa começar a partir de agora a fazer esse exercício, exercitar o autoconhecimento, buscar dentro de você respostas, buscar dentro de você formas de como lidar com as emoções negativas que te afligem e te colocam diante de situações e circunstâncias extremamente desfavoráveis quando você está desequilibrado emocionalmente e psicologicamente. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um resto de dia maravilhoso e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa abrir a sua mente, o seu coração, para que você venha a partir desses encontros que teremos a partir de hoje. Serão 7 encontros falando dos 7 passos da inteligência emocional. Aprender um pouco sobre isso. Eu sei que não vai ser o bastante, o suficiente, mas você já vai ter um pouco do conhecimento de como agir diante das circunstâncias da vida que vão te levar a um sucesso maior, a um crescimento maior. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus.